Oi, Elivaldo, bom dia, tudo bem? Boa semana. Pois é, Nádia, para todos nós, bom dia. Bom dia para você que nos acompanha. Vamos falar então dessa movimentação dos produtores de soja, Elivaldo. Eles conversaram com o governador Wellington Dias pedindo mais investimentos. Eles sempre pedem porque é uma área realmente que precisa de investimentos constantes, uma das mais importantes áreas de produção de soja do Brasil também. É verdade, Nádia. O soja não, de grãos, né, na verdade. De grãos, exatamente, grãos como um todo. É a região que mais produz grãos no estado do Piauí e que ainda tem gargalos pela frente, exatamente, desafios a superar, principalmente em relação à infraestrutura. Os produtores de soja, que é uma das entidades que representa o agronegócio na região sul do Piauí, reivindica do governo do estado a inclusão do setor no próprio Piauí, ou seja, investimentos principalmente em estradas. O encontro ocorreu na última sexta-feira aqui em Teresina. No encontro com os dirigentes da AproSoja, o governador anunciou a retomada de investimentos na recuperação de estradas no sul do Piauí. Os trechos principais são da PI 392, também chamada de Estrada da Soja, no município de Baixa Grande do Ribeiro. O valor do investimento foi estimado em 37 milhões de reais. São considerados os trechos de maior movimento de caminhões no período de escoamento da safra de grãos. Eu acredito que nós temos muito a ganhar, desde a questão da segurança jurídica, a questão da infraestrutura, e estamos confiantes que essas obras consigam ter seus encaminhamentos este ano ainda. E o que o governo do estado disse, Elivaldo? Não, há uma programação já definida de um valor de 37 milhões de reais para asfaltamentos de dois trechos. Dessa estrada que nós vimos aí na imagem, que está muito esburacada, foi muito atingida pelo período chuvoso em plena época da colheita da safra, são dois trechos da PI 392 e um de 70 quilômetros que liga a Bung, uma estação da Bung, uma unidade da Bung lá na Serra Grande até o município de Bom Jesus, ou seja, 70 quilômetros. Essas três intervenções já melhorarão bastante o cenário da produção, da infraestrutura da região mais produtiva do estado, no sul do Piauí. Vamos agora falar das eleições 2020. Tem partido, Elivaldo, que para 2020 não pode reclamar de recursos, não. Não pode, nada. Terão campanhas milionárias. Por isso, a importância de manutenções de candidaturas majoritárias, a valorização nesse momento de definições de apoios. Só para você ter uma ideia, nós destacamos aí 4 ou 5 partidos com relação ao fundo eleitoral, ao fundão que vai financiar as eleições este ano. E aí eu destaco, por exemplo, o partido que terá maior recurso para a utilização na campanha eleitoral. O valor total do fundo eleitoral, Nádia, de 2,03 bilhões de reais. Nós temos aí 31 partidos que serão beneficiados. O Novo e o PRTB abriram mão das verbas, votaram contra. Então, se votaram contra, os parlamentares disseram o seguinte: olha, vamos votar contra e agora que foram aprovados, vamos nos beneficiar. Então não queremos. Então, não quer, abriu mão, exatamente. Bom, e como fica a situação aí de 5 partidos? O PT, por ter a maior bancada na Câmara Federal, ficou com a maior fatia, 201,3 milhões de reais. Seguido do PSL, olha, por isso que o PSL se valoriza, por exemplo, aqui em Teresina, Nádia. Vai pegar parte desses 199,4 milhões de reais para a campanha eleitoral nos municípios este ano. O MDB aparece... Abrindo um parêntese ainda com relação ao PSL, você vê, inclusive no plano nacional, uma reaproximação do PSL com o presidente Bolsonaro. Lembrando que o PSL era o partido do presidente Bolsonaro, houve um desentendimento grande entre o presidente e lideranças do PSL, houve um rompimento, o presidente deixou o partido, tentou criar a Aliança Brasil, não saiu esse ano para as eleições de 2020, agora Bolsonaro tenta de novo fazer essa reaproximação com o PSL. Nádia, é um dos caminhos mais viáveis para a reeleição do presidente Bolsonaro. Olha aí a razão. É um partido com grande estrutura. Não vai chegar em 2022 com essa mesma estrutura, o segundo maior em relação a recursos. Eu diria até que como não se pode candidatar, disputar a eleição fora de partido, a Aliança pelo Brasil enfrenta 1000 dificuldades, dificilmente sairá,
para o presidente Bolsonaro não há outra saída a não ser ingressar no PSL, pela estrutura que ele oferece em qualquer campanha eleitoral. O MDB aparece em terceiro lugar com 148,3 milhões de reais. O Progressistas, que também seria uma das opções para Bolsonaro, já que ele já passou inclusive por lá, 140,7 milhões de reais, e o PSD aparece em quinto com 138. Aí são os demais, muitos partidos aí aparecem em seguida, mas aí são os partidos que têm assim, a maior fatia, a maior participação no fundo eleitoral, que já começa a valer na eleição deste ano, as eleições municipais. Vamos falar agora sobre as eleições municipais aqui em Teresina. Hoje, dia 31, né, acaba o mês de agosto e começa o prazo das convenções partidárias. Até o dia 16 de setembro, por causa da mudança da data das eleições, houve também a mudança nesse prazo das convenções partidárias, que já deveriam pelo calendário antigo ter terminado dia 5 desse mês, mas começam hoje. Então, na próxima semana, nós já temos várias convenções acontecendo, especialmente na próxima semana, mas o prazo começando hoje, já temos algumas definições em andamento nas chapas majoritárias. Eu acredito que não vai ter convenção essa semana. Os partidos aí trabalham e acertam as suas estratégias, principalmente as estratégias majoritárias, as chapas. Hoje, por exemplo, o deputado Fábio Novo deve reunir aliados por volta das 10 da manhã para anunciar o vice ou a vice na sua chapa. Hoje, a novidade é que o nome mais cotado agora, admitido inclusive pelo próprio parlamentar, é o deputado estadual Evaldo Gomes, que passou esse tempo todo, apresentamos esses nomes, esse tal, e agora não, o nome é o dele. Quer dizer, é um nome que tem, sem dúvida nenhuma, muito mais peso político por ser o presidente estadual, por ser um parlamentar estadual. Eu diria até que a candidatura de Fábio Novo, com essa possível indicação, passa a ser, de fato, uma candidatura para valer e consistente, inclusive com a manifestação do PT nacional, considerando Teresina, Nádia, prioridade para as candidaturas próprias petistas. Amanhã será a vez de Fábio Abreu definir o vice também, ou a vice. Não há consenso, porque a chapa de Fábio Abreu cresceu bastante nos últimos dias. Então, com isso, a disputa aumentou. Então, Gessivaldo Isaías não é mais o nome do Republicanos para indicar, indicou agora uma líder evangélica que também enfrenta resistências. O PTB não tem nome, mas tem alternativas, por exemplo, que defende uma liderança empresarial para compor com o Fábio Abreu. O Podemos decide hoje se acompanha ou não esse movimento. Ainda na oposição, o pré-candidato do MDB, doutor Pessoa, toma um café da manhã, daqui a pouquinho já deve estar esquentando o café com o pré-candidato Pedrosa. Doutor Pedrosa é médico do PDT. Poucas chances de ser pré-candidato à Prefeitura de Teresina pelo PDT, a não ser que ocorra uma intervenção no Diretório Municipal. Isso é possível, mas pouco provável. Ele já conversa com o doutor Pessoa. Nessa conversa, não, é informalidade, os dois são médicos, mas eu acho que não. Ele deve mesmo anunciar apoio ao doutor Pessoa já no primeiro turno e num eventual segundo turno, até eu não teria a menor dúvida. Na situação, Kleber Montezuma deve ter o nome do seu companheiro de chapa na quinta-feira. No final de semana, Nádia, correu muito nos bastidores a possibilidade do nome, da surpresa admitida pelo senador Ciro Nogueira, ser o suplente de vereador Pedro Fernandes. Mas é uma notícia apenas de bastidor, não tem nenhuma confirmação. Eu mesmo conversei com o suplente de vereador, Nádia, ele me deu a seguinte resposta: se for da vontade de Deus e do povo, eu estou pronto, preparado para ser vice. Eu perguntei, o senhor tratou do assunto com o senador Ciro Nogueira? Ele respondeu apenas com a expressão não. Então, esperar para ver, né, Nádia? Esperar para ver, até quinta, né? Até quinta-feira essa definição. Tem última, Elivaldo? Tem sim, Nádia, e uma última que eu destaco hoje vem de Parnaíba. Nádia, a oposição em Parnaíba está em crise. Foi lançada aqui, na semana passada, uma chapa de oposição encabeçada por doutor Hélio, deputado estadual, e o ex-deputado Deusimar Tererê, PL e PV. Só que essa chapa desagradou bastante o PT no município de Parnaíba. Eu soube até que o PT está aí atravessado até mesmo com o governador Wellington Dias. Porque, a princípio, o PT rejeita, por exemplo, a presença de Deusimar Tererê na chapa. Tererê foi um crítico pesado do PT, histórico até nos últimos 10 anos, bateu muito no PT. E agora com uma chapa apoiada pelo PT e sem nem o PT na chapa, para parar as arestas, o secretário Florentino Neto entrou em cena, entrou em campo e no final de semana conversou aí com lideranças políticas da região norte do estado, principalmente com Deusimar Tererê. Esse encontro aí, segundo ele, é tentar harmonizar a chapa de oposição.
Se vai conseguir ou não, aí é outra história. O domingo, o Florentino dedicou à política parnaibana. E para tentar acalmar mais ainda os ânimos, o presidente estadual do PT, o deputado Francisco Lima, vai hoje a Parnaíba tentar resolver a crise no palanque de oposição ao prefeito Mão Santa. Tá certo, Elivaldo, que volta lá para a Rádio Cidade Verde com outras informações ainda da política. Está no ar o Acorda Piauí com Elivaldo e Joelson Giordani na 93,5. Tchau, Elivaldo. Daqui a pouco tem o esporte também. Né? É vice-líder, parabéns. Somos Fernando Diniz está começando a ajeitar o time mesmo. Graças ao VAR, né? Também o Flamengo ontem. Graças ao Gabigol. O Gabigol. Estava de aniversário ontem, fez o gol e acabou a trégua. O Gabigol voltou. Quem se distanciou, agora ele voltou. Já tem 3 gols. Tá certo, Elivaldo. Quem aproveitou. A trégua acabou. Acabou, né, Elivaldo? Daqui a pouco a gente mostra os gols de ontem. Obrigada, Elivaldo. Até amanhã aqui no Notícia da Manhã.